Fala moçada, tudo beleza? Vamos nessa. Olha, dentro desse bloco eu vou trazer para vocês aqui então a noção básica do que é função, como que a gente define, né, a ideia de função do ponto de vista da matemática, mas especificamente dentro desse bloco a gente começa ainda a tratar a parte de função através dos diagramas de flechas, para a gente começar a pegar o jeito, perfeito? Como eu sempre falo, não adianta ficar aqui atropelando muitas coisas, o conceito de função ele é um conceito básico na matemática, é um conceito que vai servir aí para vários outros assuntos que às vezes a gente estuda, certo? Só que aí eu preciso que você tenha uma noção exata, né, do que significa função, porque se você for literalmente no dicionário buscar a definição de função, você encontra aí várias definições diferentes para função, mas o que é a função do ponto de vista matemático? Então vamos pegar o jeito. Bem, reforço com vocês aí as minhas redes sociais, quem quiser seguir aí, olha, meu Instagram é o @profbrunolima. Quem quiser se inscrever também no meu canal do YouTube, estou deixando para vocês aí, olha, é o professor Bruno Lima, perfeito? Bom, vamos lá. E aí a definição é a seguinte. Dois conjuntos A e B estabelecem uma relação de função entre si para qualquer elemento, para qualquer elemento do conjunto A existe em correspondência um único elemento pertencente a B, formando um par ordenado. Então, como eu sempre falo, Brunão, li a definição, mas essa definição para mim não ficou clara. Então eu venho e te mostro o exemplo. Vamos dar uma olhada aqui em três situações que eu apresentei para vocês, em que essas três situações, elas vão acabar representando o quê? Elas vão acabar representando funções. Então, de novo, vamos pegar o básico, ok? É por isso que a gente começa dos conjuntos, para que fique mais fácil de vocês visualizarem o que mais à frente se transforma numa interpretação gráfica mesmo da coisa, tá bom? Então, bora lá. Essa situação que está aqui, por exemplo, olha, ela é uma situação que representa uma função. Vamos só lembrar o seguinte. Eu posso dizer para vocês que existe uma relação entre o meu conjunto A e o meu conjunto B. Então, para início de conversa, o que era mesmo uma relação? Uma relação era uma situação em que eu pegava o quê? O elemento do meu conjunto A e associava ele a um elemento de um outro conjunto, que eu chamo de B. Então eu pegava um elemento do meu conjunto de saída e associava ele a um elemento do conjunto de chegada. Então, sempre que eu relaciono, né, literalmente, olha, sempre que eu relaciono de alguma maneira elementos de um conjunto com outro, eu estabeleci uma relação matemática. Pronto. Só que dentro do grupo das relações, existe o caso específico do quê? Daquelas relações que representam funções. E aí, para a gente trabalhar então com as relações que são chamadas de funções, eu preciso entender a definição. Na prática, o que acontece é o seguinte. Para que você tenha uma função, você vai ter novamente o seu conjunto de saída, ok? Desse conjunto de saída, você vai perceber que de todos os elementos, ou que todos os elementos do seu conjunto de saída, eles têm que de alguma forma se relacionar com algum elemento do conjunto de chegada. Então observem já o que eu estou colocando. Quando existe uma função, todos os elementos do meu conjunto de saída têm que se relacionar com elementos do meu conjunto de chegada. Como vai se dar essa relação, moçada? Isso pode variar. Essa relação, reforço, pode ser uma lei matemática, pode ser uma expressão matemática, pode ser uma relação associada a uma propriedade, por exemplo. Pode ser que no meu conjunto A eu tenha, por exemplo, nomes de figuras geométricas, caiu para variar aqui um lenço, porque se não fosse, não é uma aula minha, né? Então tá lá, ó. Depois eu cato aqui, despencou a parada aqui da caneta. Então o negócio é o seguinte, quando a gente tem uma função, essa relação do que está no meu conjunto de saída, ela pode se dar por uma relação matemática, pode ser uma propriedade dos elementos, pode ser uma associação completamente arbitrária, certo? Eu não preciso ficar te justificando, mas por que você pegou o cara daqui e jogou com o cara de lá? Dependendo da situação, eu nem vou te justificar, certo? E, no entanto, o enunciado pode questionar se aquela relação ali é uma função ou não. Então, para ter função, o cuidado que vocês têm que ter do conjunto de saída, todos os elementos, a gente disse que de todos os elementos tem que sair flecha. E mais do que isso, de todos os elementos só pode sair uma única flecha. Então eu tenho duas situações que descaracterizam a noção de função. Quando um mesmo elemento de A se relaciona com mais de um elemento do meu conjunto de chegada, fiquem tranquilos que com os exemplos a gente vai organizando essas ideias, ok?
E uma outra situação que também vai fazer com que eu não tenha uma função é se eu perceber que no meu conjunto A eu tenho um cara que não se relaciona com ninguém do outro lado. São os pontos falhos para eu ter uma função. Se nada disso acontecer, aí está tudo perfeito, a gente vai ter uma função. Então, uma outra sacada que eu acho que é muito importante para vocês também terem desde agora sobre função é o seguinte. A minha preocupação para atender a definição de função não tem relação com o que acontece no conjunto de chegada. Você não tem que justificar para mim, ou você vai errar se você justificar para mim falando o seguinte, não é função porque lá no conjunto de chegada aconteceu tal coisa. Não, o conjunto de chegada ele nunca vai me atrapalhar em nada para eu verificar a definição da função. A definição de função, ela depende exclusivamente do que acontece com os elementos que estão no conjunto de saída. Guarde isso. A definição de função depende exclusivamente dos elementos que estão no conjunto de saída. Então, todas as representações que eu tenho aqui nessa tela são funções. Por que são funções? Olha para cá. Olha aqui, essa é a minha representação. Vejam, esse elemento se relaciona com o elemento de B? Sim. E ele se relaciona com quantos? Com 1. Então a pergunta que você tem que fazer, ou as perguntas são essas. Primeira, esse cara se relaciona com alguém de lá? Se a sua resposta for sim, beleza, vai para a próxima. Se a sua resposta for não, já morreu, não é função. Então, de novo, o cara que está aqui no conjunto de saída se relaciona com alguém do lado de lá? Sim, beleza. Isso por si só é função? Não, porque aí você tem que verificar o seguinte, e ele se relaciona com quantos? Com 1. São essas duas perguntas que você tem que responder. Se relaciona com alguém do lado de lá? Sim. E com quantos? Com 1. Só pode assim, beleza? Para ter função, do cara daqui só pode se relacionar com 1 do lado de lá. E todo mundo aqui do conjunto de saída tem que se relacionar com alguém do lado de lá. Então aqui, tá lá, olha. Esse daqui, ele se relaciona com alguém do meu conjunto B? Sim. E com quantos? Com 1. Esse cara que está aqui se relaciona com o conjunto B? Sim. E com quantos? Com 1. Esse cara que está aqui se relaciona com o conjunto B? Sim. E com quantos? Com 1. Então pronto, isso daqui é uma função. Beleza? Olha a minha segunda representação. A minha segunda representação é a representação de uma função? Sim. Por quê? Ou melhor, tem gente que às vezes fala o seguinte, não. Por quê? Não, porque está chegando flecha num cara só. Mas é o que eu estou te falando. A minha preocupação nunca vai estar aqui para eu falar que não é função. Você não pode falar para mim que não é função porque todos se relacionam com um cara só. Porque eu não estabeleci na definição nenhuma condição para o que acontece do lado de lá. A definição, se você for parar para entender mesmo a ideia de função, você vai ver que a parada está toda aqui no conjunto de saída. Então, de novo, pega os elementos do meu conjunto A. Sua pergunta para cada um deles é: esse cara se relaciona com alguém de B? Sim. Com quantos que ele se relaciona em B? Com 1. Pronto, então beleza. Esse cara se relaciona com alguém de B? Sim. Com quantos? Com 1. Você não tem que enfiar problema onde não tem, porque aí você fala assim, mas aí ele está ligado num cara que o outro já... Mas eu não coloquei isso como uma definição, como uma condição. São duas perguntas sempre. Ele se relaciona com alguém de B? Sim. E com quantos? Com 1. Pronto. Se passar por esses dois testes, é porque a representação é de uma função, beleza? Então aqui é o mesmo esquema. Se relaciona com alguém de B? Sim. Com quantos? Com 1. Aqui, se relaciona com alguém de B? Sim. Com quantos? Com 1. Então pronto. Isso aqui é uma função. Mas por que todos eles... Não me interessa agora o porquê de todos eles se relacionarem. O que eu estou te perguntando por enquanto é se é a função. E aí você vai dizer para mim que aquilo ali é uma função. Olha o que acontece aqui. Esse cara que está aqui se relaciona com alguém de B? Sim. Com quantos? Com 1. Esse cara se relaciona com 1. Esse cara se relaciona e com 1. Esse cara se relaciona e com 1. Mas esses dois aqui não ficaram sem... Não me interessa o que acontece lá. Me interessa o que eu estou enxergando aqui, olha. Está saindo uma flecha de cada? Sim. Então pronto. É o que eu preciso para eu ter a ideia de função aqui a partir da representação por diagramas, ok? Então está anotado para vocês. Isso que está aqui é uma função, porque o conjunto, o que a gente tem aqui, o conjunto em que para todo elemento de A existe um único correspondente B. Então se isso tudo que está aqui acontece, se para todo elemento de A existe um único correspondente em B, a gente entende que todas as situações aqui, elas são de quê? São de funções. Ok?
Muito bem. Agora, dá uma olhada comigo nesses exemplos que eu coloquei aqui na sequência. Vejam, eu vou te perguntar, esse cara que está aqui se relaciona com alguém de B? A sua resposta vai ser o quê? Sim. E aí eu vou te perguntar de novo, com quantos? Com um. Beleza. Esse cara se relaciona com alguém de B? Sim. Com quantos? Com um. Esse cara se relaciona com alguém de B? Não. Então, peraí, se a sua resposta foi não, já acabou. Isso aqui não é função. Beleza? Por que isso aqui não é função? Porque eu tenho um conjunto em que existe elemento de A sem correspondente em B. Beleza? Então, isso aqui não é uma função. E essa que está aqui? Se eu coloco para vocês desse jeito que está aqui. Pega esse elemento que está aqui. Esse elemento que está aqui se relaciona com o elemento de B? Sim. Com quantos? Com 2. Tá vendo ali que são duas flechinhas? Sim. E o que isso significa? Significa que não é função. Mas e esse aqui? Beleza, aquele ali se relaciona com 1. Esse aqui se relaciona com 1. Mas esse cara se relaciona com 2. Não dá. Para ser função, deixa eu encher o seu saco. Para ser função de cada elemento do conjunto de saída, que não necessariamente tem que ser A, né, gente? Não decore conjunto A. Não. Conjunto de saída, porque esse meu conjunto ele pode ser o que eu quiser. Eu digo em termos de nome para o conjunto, né? Então, do meu conjunto de saída, tem que sair uma flecha para cada cara e não pode sair mais do que uma. Tem que sair uma e apenas uma. Perfeito? Tá, deixa eu te mostrar uma coisa. Aqui, por exemplo, a gente está vendo que de A para B é função. E aí eu te pergunto o seguinte, e de B para A? De B para A, alguma dessas aqui vai ser função? Sim ou não? De B para A, vai ter alguma aqui que vai ser função? Todas elas foram função de A para B. E a volta, será que é válida? A volta é válida aqui, por exemplo, olha. Porque aqui de A para B, isso aqui é função. E de B para A? De B para A também. Vocês vão ver aqui, olha, que de B para A, observem. Quando eu falo, gente, que a função é de B para A, é porque agora aqui é como se fosse a sua saída. E aqui é como se fosse a sua chegada. Então é aqui que você tem que mirar, porque eu estou te falando que o que faz a definição de função falhar é o que acontece no conjunto de saída. Então, se eu olhar de B para A, daqui saiu 1 e ele se relaciona com quantos? Desculpa, esse cara se relaciona com alguém do meu outro conjunto? Sim, com quantos? Com 1. Que aí agora como se minha setinha estivesse ao contrário, certo? Aqui se relacione com quantos? Com 1. Aqui se relacione com quantos? Com 1. Aqui se relaciona com elementos do outro conjunto e com quantos? Com 1. Então pronto, isso aqui seria a função, ok? E essa representação que está aqui é a representação de uma função? Sim ou não? Aqui já não seria no sentido contrário, né, gente? De A para B, eu vi que era função. Agora eu estou pedindo para você olhar de B para A. Por que de B para A não seria função? Não seria função porque, olha para cá, esse cara e esse não se relacionam com elementos que fazem parte o quê? Do meu conjunto A, certo? Então vocês estão vendo aqui que quando eu falo de função, necessariamente eu estou falando dos elementos se relacionarem. Por isso que a gente fala, né, da definição lá atrás, de relação, que é uma definição simples, mas só para a gente conseguir até conversar direito. Olha, de B para A, alguns elementos de B não se relacionam com elementos de A. Ou seja, alguns elementos de B não têm correspondentes aqui no meu conjunto A. Esse tipo de relação que existe entre o meu conjunto B e o conjunto A nesse caso, então, é uma relação que não pode se enquadrar dentro da definição de função, ok? E essa relação que está aqui entre A e B? Bom, a gente viu que entre A e B, a relação é caracterizada por uma função, certo? Se enquadra dentro do perfil do que eu chamo de função. Agora, de B para A, a gente já vai ver que não seria função. Professor, mas aqui está chegando uma flecha em cada um. Não me interessa o conjunto de chegada, me interessa o conjunto de saída. Se eu estou enxergando que meu conjunto de saída é de B para A, do meu conjunto B só pode sair o quê? Desculpa, daquele elemento que está ali no conjunto B só poderia sair o quê? Uma seta, gente. Deixa eu te explicar uma coisa. Se o meu conjunto B estivesse assim, olha, tá aqui.
meu conjunto B e meu conjunto A. Suponhamos que meu conjunto B estivesse assim, igualzinho tá essa última representação aqui, ok? Assim, ó. Mas, ó, fosse de B para A, assim. Se a minha flecha estiver assim, assim... Ah, não, moçada, aí eu que tô viajando. Ah, não, tá certo. Que é exatamente o que tá aqui, né? Quando você coloca isso que tá aqui, olha, esse cara que tá aqui, perceba, ele tá se relacionando, é como se todos esses elementos aqui, como se esse cara que tá aqui fosse para todos os outros. Então ele acaba tendo o quê? Ele acaba tendo mais de um par do lado de lá. Isso que tá aqui, a gente não pode ter, tá bom? Para que a gente tenha a função. Para que aquilo ali fosse uma função, eu poderia ter tipo isso aqui, olha. Esse cara se relaciona com um do lado de lá. Não tem problema. Esse cara que tá aqui, tipo, no meu conjunto de chegada, só tem correspondente para um. Não tem problema. Pô, mas esses aqui ficam sem pares. Não tem problema. Mas aí eu teria uma função. Do jeito que foi colocado aqui, enxergando o caminho contrário, aí a gente não teria função. Ok? Muito bem, muito bem, muito bem. Aqui, já deixa eu começar a colocar para vocês, ok? Algumas ideias. Moçada, vamos começar a falar já de uma vez do que é domínio, do que é contradomínio e do que nós chamamos de imagem. Ok? Porque aí eu já aproveito esses exemplos aqui para a gente não perder. O que é o domínio? Domínio, vou falar aqui, se você achar que deve, anota aí, beleza? Domínio é o conjunto formado por todos os elementos que fazem parte do conjunto de saída. Então você vai guardar para mim que domínio tem a ver com o conjunto o quê? De saída. Então, grosso modo, claro que não é uma definição formal matemática, mas é como se eu dissesse para você o seguinte: domínio é o conjunto de saída. Ok? Domínio é o conjunto de saída. Qual que seria então aqui o meu domínio? Esse aqui, olha, o meu conjunto A é o meu domínio. Ok? O conjunto de chegada é o contradomínio. Contradomínio é o conjunto de chegada. Contradomínio é o conjunto de chegada. Tá vendo, moçada? São aqueles conceitos básicos, né? Porque eu tenho certeza que você já ouviu falar de domínio, contradomínio, imagem. Pode até não se lembrar, mas já ouviu falar. E mais do que isso. Não, Bruno, eu lembro que eu já ouvi, mas, tipo, não faço a menor ideia do que é. E aí é que eu falo, se o cara pedir o básico, às vezes, ele pega você. Se numa questão de função, como essa, né, que a gente está vendo aqui só com a representação de diagramas por enquanto, se o cara te perguntar o que é contradomínio, você pode ter certeza que muita gente não lembra. Então vamos colocando nossos tijolinhos peça por peça. O que é o contradomínio? Ou qual é o contradomínio? Contradomínio é o conjunto de chegada. Então tá aqui, olha, meu conjunto B aqui é o meu contradomínio. Ok? Deixa eu apagar essa pergunta aqui, porque agora já não faz mais sentido. E assim a gente teria, olha, meu conjunto A é o meu domínio, meu conjunto B é o meu contradomínio. Meu conjunto A é o meu domínio. Meu conjunto B é o meu contradomínio. Pronto. Ah, mas é tudo igual. Isso, vai anotando, tá bom? Que é isso aí mesmo. Conjunto de saída, domínio. Conjunto de chegada, contradomínio. Isso aí não tem onde mudar, ok? Agora, gente, existe um conjunto aqui que ele é importantíssimo, que é o conjunto imagem. O que é o conjunto imagem? O conjunto imagem é o conjunto onde chegam as flechas. Vamos tentar melhorar isso aqui para vocês entenderem exatamente o que eu estou querendo chegar. Onde eu estou querendo chegar, né? Literalmente. Brunão, cara, o conjunto onde chegam as flechas é o contradomínio. As flechas estão sempre chegando ali no contradomínio. Não, então deixa eu tentar
fazer entender. Quando eu tento colocar para vocês aqui que é o conjunto onde chegam as flechas, é o conjunto formado por aqueles elementos que receberam flechas. Vamos até colocar dessa maneira que eu coloquei aqui, olha. É o conjunto formado pelos elementos, que receberam flecha. É o conjunto formado pelos elementos que receberam flechas. Então, onde aqui, ó, que conjunto é esse que recebeu flecha? Olha para cá, ó. É o conjunto formado por esses 4 elementos. Então, esse conjunto aqui, formado por aqueles 4 elementos, é o conjunto que eu chamo de quê? De imagem. Ok? Ah, mas aí a imagem é a mesma coisa que contradomínio. Depende. No meu primeiro exemplo, eu concordo. Você enxerga isso de maneira clara? Que o seu contradomínio foi exatamente igual ao seu conjunto imagem? Isso não tem problema. Concorda comigo que no meu segundo exemplo também, quando eu falo segundo exemplo, é esse que está aqui, ok? Olha, o meu conjunto onde chegaram as flechas, como o meu contradomínio só tinha um elemento, então é claro que todas as flechas só poderiam chegar naquele único elemento. Então aqui, olha, esse conjunto que está aqui é o meu conjunto imagem. E aí, tudo bem. De novo, né? O meu conjunto imagem acabou sendo exatamente o quê? O meu contradomínio. Agora, o que acontece ali no meu terceiro exemplo? No meu terceiro exemplo, o meu contradomínio é um conjunto formado por quantos elementos? Por 6 elementos. Só que daqueles 6 elementos, quantos deles que receberam flecha? Apenas esses 4. Então, observem, esses 4 aqui compõem o meu conjunto o quê? O meu conjunto imagem. Certo? Meu conjunto imagem. Então, apesar do meu contradomínio ter 6 elementos, o meu conjunto imagem vai ter que ter o quê? Vai ter que ter 4. A minha pergunta para você do outro lado é o seguinte: você consegue imaginar uma situação em que o seu conjunto imagem vai ter mais elementos que o seu contradomínio? Você acha que vai ter jeito da gente ter uma representação por diagramas, por exemplo, onde o meu conjunto imagem tenha mais elementos que o meu contradomínio? Será que isso é possível? Jamais. Isso aí é fora de cogitação. Por quê? Porque uma regra que a gente vai ter é a de que o conjunto imagem, pode deixar isso aí anotado, olha. O conjunto imagem, ele está contido no meu contradomínio. Num português bem claro, para ser bem pouco formal, o que eu estou querendo dizer é que o conjunto imagem tem que estar dentro do contradomínio, certo? Não dá para fazer o caminho contrário, perfeito? Então, se o meu conjunto imagem está contido no meu contradomínio, o máximo que pode acontecer é do meu conjunto imagem ser o quê, gente? Ser igual ao contradomínio. Agora, o meu conjunto imagem ter elementos que não façam parte aqui do meu contradomínio, isso não faz sentido, beleza? Então, ok, vimos aqui. Aí, gente, nesses outros 2 exemplos, isso já nem vai fazer assim tanto sentido, concordam? Porque qual que é a imagem daquela função? Ou qual que é o domínio, qual que é o contradomínio? Ora, domínio, contradomínio, imagem são conceitos que eu associo à relação do tipo função. Essas relações que foram estabelecidas aqui entre os elementos de A e de B não são funções. Então, não tem porquê, para esses exemplos aqui especificamente, eu tentar mostrar para vocês qual que é domínio, imagem e contradomínio. Perfeito? Muito bem. Mas, ó, básico, né? Básico, mas fundamental, para que a gente consiga se entender mais à frente em alguns pontos. Domínio, conjunto formado pelos elementos do conjunto de partida. Contradomínio é o conjunto de chegada. Todos os elementos que fazem parte do conjunto onde podem chegar as flechas constituem o meu contradomínio. E o meu conjunto imagem é o conjunto formado por aqueles elementos que recebem flecha, certo? Então, está feita aqui essa análise. E aí, com isso... vamos aproveitar já, nesse bloco aqui mesmo. Deixa eu mostrar para vocês aqui a anotação, porque isso aqui a gente já consegue também, isso aqui é importantíssimo. Dá uma olhada aqui nessa anotação que a gente vai começar a utilizar. E aí está anotado para vocês aqui, olha.
pode se escrever f. Isso aqui, gente, aparece demais em prova, certo? E é uma anotação que a gente percebe que a galera passa o olho no enunciado, finge que não viu, ou realmente viu, mas não consegue criar nenhum tipo de significado para aquilo que está ali. Então agora a gente vai começar a olhar para isso aqui de uma maneira um pouquinho melhor. Quando eu uso uma anotação como essa, primeiro, quando eu coloco f dois pontos, é porque eu estou tentando chamar a atenção para o seguinte, olha, o que vem à frente é a representação de uma função. E quando eu coloco um a seta b, é para te direcionar, que eu estou indo de onde? De A para B. Essa informação, gente, ela é importante? Sim. Por tudo que eu estou falando com vocês aqui, quando eu falo de função, eu estabeleço um conjunto que é o conjunto de saída e eu estabeleço um outro que é um conjunto de chegada. A coisa não pode ser assim, do jeito que eu quiser, né? Você, tem aqui conjunto A e conjunto B. Não, então peraí que eu vou pegar aqui os elementos do X como se fosse o do A, e aí eu escolho que os do Y, que os elementos de Y vão ser do B. Ah, não, mas peraí que eu estou a fim de fazer o contrário. Eu quero que os elementos de B sejam os meus elementos, né? Os elementos de B constituam o meu domínio. Não é isso. O enunciado tem que te direcionar, certo? Até porque a gente trabalha com pares ordenados. Existe uma ordem. Então, quando eu uso uma anotação como essa, é porque eu estou querendo dizer para vocês que eu tenho uma função f que vai de A para B. E aí eu tenho variáveis que eu posso chamar de x e de y, e óbvio, posso utilizar outras letras, apesar de x e y serem as mais manjadas, mas a minha variável x eu vou chamar de variável independente, e a minha variável y eu vou chamar de dependente. Vamos tentar enxergar melhor isso aqui? Vou colocar para vocês o seguinte, vamos estabelecer primeiro aqui a seguinte ideia, ó. Vou colocar para vocês aqui da seguinte maneira, tem aqui o meu conjunto A, e aqui eu tenho o meu conjunto B, ok? Vou colocar aqui o meu conjunto A formado pelos elementos menos 1, 0, 1 e 2. E aqui no meu conjunto B eu vou colocar os seguintes elementos. Menos 1, aliás, vamos colocar assim, olha, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e por aí vai. 4, deixa eu colocar um 4 aqui. E um 5 para eu chegar onde eu quero. Então vamos ver se a gente está se entendendo. Vem cá, me ajuda aí, não foge não. Que nome que eu dou para o meu conjunto A, para início de conversa? Meu conjunto A, nesse caso, se eu estiver enxergando, né, como uma possível relação ou como uma função especificamente, se for uma relação apenas, o meu conjunto A eu falo que é o meu conjunto o quê? Meu conjunto de saída. Agora eu quero estabelecer uma relação que seja uma função. Sendo uma função, o meu conjunto A vai ser chamado de quê? Ele recebe um nome específico. Lembra? Meu conjunto A é o conjunto domínio. O meu conjunto B é o que eu vou chamar de quê? De contradomínio. Certo? Meu conjunto B é chamado de contradomínio. Aqui eu quero estabelecer uma função da seguinte maneira. Suponhamos que eu coloque para vocês o seguinte, olha, a minha função é uma função que vai de A para B, tal que y é igual a x mais 2. E aí eu coloquei assim, ó, essa notação. E aí agora eu preciso que você comece a se entender comigo. Eita! Aí começou a complicar, tá vendo? Como eu sempre falo, matemática é assim, tá indo tudo muito bem, até que começa a complicar. Não, a gente é que complica. Vamos parar, beleza? Olha pra cá, essa anotação que tá aqui, você já tá entendendo o que eu tô querendo te dizer do ponto de vista da matemática. Esse f é para chamar a sua atenção que eu vou ter o quê? Uma função. E aí quando eu falar que é uma função, tem que passar um filme aí na sua cabeça de tudo que eu preciso ter para ter uma função. Então eu vou fazer a leitura daquilo ali como se fosse o seguinte, olha, é uma função que vai de A para B. Então, se ela vai de A para B, é porque esses caras aqui são os elementos do meu domínio. E esses caras aqui são os elementos do meu contradomínio. Por que a gente fala que as variáveis x, que a variável x é a minha variável independente? É porque, moçada, o x é o cara que é livre. Se eu estou indo de A para B, é esse cara que sai daqui para escolher o par dele aqui de acordo com a lei, certo?
Então esse cara é o que é independente. Agora, esses caras aqui dependem. Esses caras aqui dependem do quê? Dependem da lei de formação, porque não vai ser qualquer cara que vai chegar aqui neles. Tem que vir o par certo, de acordo com a regra que eu criei. Então aqui, o que a gente está falando desde o início? O meu conjunto de saída é de onde eu pego os meus elementos que vão fazer parte, que vão fazer o papel de qual elemento? Do X. E o meu conjunto B, não é sempre assim? Os nossos pares ordenados do tipo AB. O meu A não é o conjunto formado pelos elementos que fazem o papel de X, e o meu B não é o conjunto formado pelos elementos que fazem o papel de Y. Então, olha para cá. Eu quero que você agora, de acordo com essa regra, relacione os elementos de A com B. A relação é, para chegar no Y, pegue o X e some 2. Tá vendo aí, gente, como que o X ele acaba assumindo de forma direta o papel do independente? Olha, para eu criar o Y vai ser quem? Vai ser o X somado com 2. Então, quem manda é o X. Pega o X, que é o menos 1, e soma 2. Menos 1, se você for somar com 2, vai dar quanto? Vai dar 1. Pega o 1, soma 2. 1, se eu for somar com 2, vai ter que dar o quê? Vai ter que dar 3. Pega o 0 e soma 2. 0, se eu for somar com 2, vai ter que dar quanto? Vai ter que dar 2. E pega o 2 e soma 2. 2, se eu for somar com 2, vai ter que dar quanto? Vai ter que dar 4. A minha pergunta para você é o seguinte. Essa relação que está aqui, ela é realmente uma função? Sim ou não? Agora a gente vai começar a ver se a parada está fazendo sentido ou não. Eu estou começando a chegar onde eu preciso. Até então, ó, estava te dando aqui o desenho já pronto e tal, a gente começou a pegar os elementos. Agora eu estou começando já a pedir para você construir a função. Então aqui, de acordo com a lei que foi apresentada, essa relação entre os conjuntos A e B é uma relação que recebe o nome de função? Sim. Ora, mas por quê? Porque do meu conjunto A saiu um elemento, né? Todos os elementos do meu conjunto A se relacionam com um e apenas um elemento do meu conjunto de chegada, do meu domínio. Desculpa, do meu contradomínio. Então, bora lá. Quem que é o domínio? Domínio é o conjunto, veja se ficar claro para vocês nesse exemplo que eu coloquei aqui, olha. O domínio é o conjunto formado pelos elementos menos 1, 0, 1 e 2, ok? Quem que é o meu contradomínio? O meu contradomínio, de acordo com a lei, aliás, aqui nem de acordo com a lei, né? Mas enfim, o contradomínio, independentemente da lei de formação ou não, é o conjunto de chegada. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 e 5. E o meu conjunto imagem? Meu conjunto imagem está aqui, ó. É o conjunto onde chegam as flechas. Então nós temos lá o 1, o 2, o 3 e o 4, certo? E do jeito que foi apresentado aqui, eu posso dizer que realmente a relação de A e B é uma função. Bem, aí vocês têm que começar a se acostumar com algumas notações, ok? Que notação que eu uso para falar de função? A gente usa muito essa notação que está aqui, por exemplo, olha. Ó, f de menos 1. A gente usa essa notação, olha, f de 2. E aí, gente, eu preciso que você se entenda comigo com relação a isso, certo? Ah, o que quer dizer f de menos 1? O que quer dizer f de 2? O f de menos 1 é como se eu estivesse perguntando o seguinte. Veja se vocês vão entender o que eu vou colocar aqui. É como se eu estivesse perguntando o seguinte. Qual é a imagem do menos 1, de acordo com essa função? Como que é? Isso. Escuta a minha pergunta e olha para o desenho. Qual que é a imagem do menos 1? Quem que é a imagem do menos 1 nessa função? A imagem é para onde o menos 1 vai. Qual que é a imagem do menos 1? A imagem do menos 1 é o 1. Qual que é a imagem do 1? A imagem do 1 é quem? É o 3. Então, quando eu falo para você do f de menos 1, gente, eu preciso que vocês entendam comigo.
O f de menos 1 é claro, é como se eu estivesse perguntando o seguinte, olha, nessa função, o menos 1 se relaciona com quem? Nessa função, qual é o par do menos 1? Mas eu queria que você conseguisse associar essa ideia, que o f de menos 1 é a imagem do menos 1. Quem que é a imagem do menos 1? A imagem do menos 1 é o 1. Quando você olha para essa notação, começa você a ficar se cobrando esse entendimento. Ah, o que é o f de 2? O f de 2 é como se eu estivesse pedindo o seguinte, qual que é a imagem do 2? Quando eu coloco para você essa pergunta, qual é a imagem do 2, eu deixo duas coisas subentendidas. Primeiro, qual é a imagem de? É porque é como se eu já estivesse colocando para você que todo f de x vai ser um y. Porque se é imagem, quem faz papel de imagem é quem está onde? No conjunto de chegada, ou seja, no y. Então, qual é a imagem de 2? Eu deixo subentendido que o f do 2 é o y, que o f de x, de maneira geral, é o y. E quando eu coloco para você que eu quero a imagem do 2, é porque o 2, ele não está onde? Ele não é quem? Ele não é o meu y. Se é o f de alguma coisa, o de alguma coisa é um f de x. Então, quando o x é o 2, o y dele é quem? É o 4. Moçada, tudo isso que tá aqui, olha, são notações básicas, mas importantíssimas. Quando eu coloco para vocês, então, que f de menos 1 é igual a 1, que f de 2 é igual a 4, é porque eu estou querendo te dizer que nessa função, ou dessa função, faz parte qual par? O par 2 e 4. Se eu estou falando para vocês dessa notação, f de menos 1 igual a 1, é porque eu estou te dizendo que pertence a essa função o par menos 1 e 1, ou o par menos 1 e 1 satisfaz as condições dessa função, certo? Então, o que estava aqui nesse slide, propriamente dito, é uma ideia muito simples, mas que a gente vai abrindo aqui para tentar ir clareando um pouquinho as ideias. Então, o que eu quero que você guarde? Variáveis x, ou seja, aquelas variáveis que fazem parte do domínio, são as minhas variáveis independentes. E y, ou seja, aqueles elementos que vão estar no meu contradomínio, como sendo aqueles onde vão chegar as flechas, são as minhas variáveis dependentes. O que estava especificamente para eu comentar com vocês nessa tela é sobre essa notação, olha, sobre a possibilidade de eu trocar o y por quem? Pelo f de x. Trocar o y por quem? Pelo f de x. Então, olha, y igual a 3x ao quadrado mais 4x. Onde está y igual a 3x ao quadrado mais 4x, entenda que ele está te pedindo o seguinte. Quem que vai ser a imagem do x quando o x tiver essa representação? Né? Ou quando eu pegar o x e trocar nessa expressão. Se eu pego o x e troco nessa expressão, qual é a imagem dele? A imagem é o y. Vamos escrever uma imagem aqui, no português errado, né? Mas é isso, né? Grosso modo, é como se eu estivesse falando isso. Olha, se você jogar o x aqui, qual é a imagem? Qual é o y desse x? Ah, tá aqui. Só que aí te perguntar qual é a imagem do cara, é a mesma coisa que usar essa notação, olha. F de x, passe a ler aquilo ali como se eu estivesse falando o seguinte, poxa, qual que é a imagem do x naquela função? E aí eu crio uma regra. A imagem do x nessa função, para você encontrar a imagem de todos os x nessa função, você vai ter que fazer o quê? 3 vezes o x ao quadrado mais 4x. Se eu estou te falando que o y é 2x mais 1, é porque essa é a forma como você vai encontrar a imagem do x. Você vai ter que fazer o quê? 2x mais 1 para chegar onde? No y, beleza? Então aqui, moçada, notações simples, básicas, mas vocês não têm noção. Até apaguei coisa aqui, né? Deixa eu só colocar aqui de volta. Vocês não têm noção de como a gente percebe que em questões mais avançadas na parte de função, como que vocês não conseguem avançar, porque às vezes não se tocam para isso, olha. Que onde tem f de x é a mesma coisa de ter o quê? Y. Que f de x e de y são notações para quê? Para imagem. Que quando eu coloco para vocês, ah, poxa, e olha, quer ver? Uma coisa básica. Se eu coloco para vocês isso aqui, olha, y é igual a x mais 5. Ok? Y é igual a x mais 5. E aí eu te pergunto, por exemplo, se, de acordo com essa regra,
eu posso dizer que f de 2 é igual a 6. Ah, minha função é y igual a x mais 5, e aí f de 2 é igual a 6. Caraca, mano, que parada louca, né? Pô, não entendo nada disso daí. Então vamos melhorar. Vamos melhorar. Ó, isso aqui é uma lei de formação, ok? De onde que o cara tirou isso? Ele tira de onde ele quiser, a lei que ele quiser. Tranquilo? Porque, olha, gente, aqui por trás disso, olha, já tem um monte de coisa que eu tô te falando. Primeiro, isso aqui é uma função, ok. Aliás, quero estabelecer isso aqui como uma lei de formação de uma função, perfeito. Se você olha para isso aqui como lei de formação de uma função, você tem que olhar para esse cara, para o x, dizendo que ele é uma variável, e é uma variável o quê? Independente. Lembra, quem está no domínio da situação, literalmente, né? Quem está no domínio é quem não tem ninguém mandando nele, cara. Eu estou no domínio da situação, então eu sou o cara que mando, eu sou independente, beleza? Eu que estou no comando, então eu sou independente. O y aqui, olha, é o cara que depende. Então o y é minha variável dependente. Se eu digo para vocês que de acordo com essa expressão, isso que aqui é válido, isso aqui é mentira. Por quê? Porque automaticamente, quando você olha para essa notação, você tem que enxergar o seguinte. O cara conversa com você, dizendo que esse par aqui, olha, esse par aqui é um par que de acordo com ele tem que fazer parte da função. Quando você olha para isso aqui, acostume-se a ler isso, como eu estou te orientando, olha, pelo menos no início para você treinar, se você tem muita dificuldade, olha para esse f de 2 e para de ler simplesmente como f de 2. Leia como se o cara estivesse perguntando o seguinte, qual é a imagem de 2? Qual é a imagem de 2? Porque aí se eu te perguntar qual é a imagem de 2, você vai ter que entender que é como se eu estivesse pedindo quem? O y. O y é o cara que está lá do outro lado. Ou seja, se a imagem do 2 é porque o 2 manda, o 2 é o dependente. E o y é o que eu tenho que encontrar como resultado. Então aqui é simples, claro, é simples. Ah, Bruno, é muito fácil. Isso, gente. Mas a gente está pegando aqui, são as noções básicas de função mesmo. E que atrapalham pra caramba se você não tiver a noção básica. Então tá errado o que foi colocado, beleza? Eu posso dizer que de acordo com essa lei de formação, o f de 2 é 6? Não, não posso. Por quê? Porque ali eu acabaria chegando no x igual a quanto? Ou melhor, teria que chegar no y igual a quanto? No y igual a 7. Perfeito? Então aqui, tudo isso, porque a gente abriu essa parte aqui para falar da notação, mas olha quanta coisa que fica por trás, né? Então o que eu quero que você entenda, veja se ficou claro. A partir de agora, onde aparecer um y, você pode colocar para mim quem? Um f de x. Isso é muito básico, mas isso é muito importante para mim. Porque vão existir situações em que eu não vou querer usar o y, que vai ser mais fácil, dependendo de alguma informação que o cara me passa no enunciado, dependendo vai ser mais fácil usar o f de x. Da mesma forma, pode ser que ele me dê no enunciado um f de x e que eu não esteja a fim de usar essa anotação f de x. O que eu estou te dando liberdade a partir de agora é para tipo assim, poxa, se não quiser usar o f de x, usa o y. Perfeito? Maravilha. Então pronto. Olha, gente. Feito esse bloco, um bloco importantíssimo, ok? Se tiver dúvida, eu acho que é importante mesmo você voltar aí, né? Não entendeu, volta aí em alguns pontos, vá fazendo as suas anotações, deixa eu falar, refalar na sua cabeça aí, porque não adianta mesmo, como eu sempre falo, tá bom? Ficar queimando etapa, ficar pulando, eu sei que é muita coisa para estudar isso. Aí você vai nessa de ficar sempre atropelando as coisas, porque tem muita coisa para estudar lá na frente, e aí chega lá na frente onde eu falo, você está perdendo mais tempo lá na frente do que agora, entre aspas, né? Perdendo tempo tentando entender esses conceitos básicos. Porque aqui agora você organiza as ideias e parte para uns exercícios mais à frente aí de outros conteúdos com as ideias já ajeitadas. Se você faz o caminho contrário, a coisa tende aí sim a ser um desperdício de tempo, tá bom? Mas enfim, né? Cada um sabe onde está apertando o calo aí do outro lado e que estratégia que tem que seguir para a prova. Fecha esse bloco por aqui, deixo para vocês, como sempre, um abraço, fui!